Boa tarde a todos e todas, em especial aos queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Filadélfia de Nova Bassano, uma igreja reformada. Essa mensagem é a mensagem de domingo, a mensagem para você ouvir com a tua família. E eu quero usar como tema os 3 tempos em que o Senhor está contigo. E fazer uso dos Salmos 23 para discorrer, obviamente usando vários outros versículos para discorrer esse tema contigo. Salmos 23, a partir do versículo 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar. E para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduze-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Amém. Graças a Deus por isso. Eu pensei em 3 momentos que o Senhor está contigo. Depois pensei em 3 episódios, em 3 ocasiões, mas a palavra que talvez mais me faça entender essa mensagem é tempos. 3 tempos que o Senhor está contigo. Talvez 2 desses tempos sejam o tempo do homem, o tempo Cronos, e depois o tempo de Deus. Você por acaso já passou por aqueles tempos ou aquele momento na tua vida em que parece que a tua oração não passa do teto? Você fala com Deus e parece que Ele não te ouve. Aí surgem aqueles pensamentos na tua cabeça, Ele nem se importa comigo. Também Ele está lá em cima e eu aqui embaixo. Isso alguns pensam dessa maneira, né? E esses pensamentos lhes trazem tristezas, trazendo um cristianismo penoso e uma vida amargurada. Mas basta disso, filho e filha de Deus. Embora os tempos sejam difíceis, embora o momento seja um momento bem complicado para a igreja, mas eu te apresento os 3 tempos em que o Senhor está contigo. E antes que você tome antes que venha algum pensamento na tua mente assim, mas só 3 tempos, pastor, eu vou dizer, calma, não te precipites, escute-me. O primeiro tempo em que o Senhor está contigo é na tua vida, na tua vida. Um cantor de um ministério bem conhecido e famoso, denominado Voz da Verdade, tinha uma doença grave e estava prestes a morrer. Não sei se ele era músico ou cantava também. Eu sei que em uma dessas canções ele cantou, ele falou: vida, eu tenho vida em Jesus. E essa frase ele falou um pouco antes de sua morte. Por que ele disse isso? Porque Cristo estava com ele. Cristo estava com ele, assim como Cristo está contigo. O salmista 118, no Salmo 118, versículo 7, o salmista diz: o Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, é Ele quem me ajuda. O mesmo salmista disse que Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, na hora em que eu estou angustiado, na hora em que eu estou temeroso, na hora em que eu estou quase que desesperado. O Senhor tem um socorro bem presente, é naquele momento. Em todos os tempos da tua vida, Deus está com você, e isto é uma promessa que Cristo fez lá, e Mateus escreveu no capítulo 28, versículo 20, parte B: certamente eu estou convosco
todos os dias até a consumação do século. É claro que todo aquele episódio ali, toda aquela passagem ali se refere a Deus outorgando a missão para a igreja, ir e fazer discípulos, ir e batizar, ir e evangelizar. Mas eu creio que mesmo que você não vá, não fale, não evangelize, a tua vida é como luz e a tua vida é como tempero. E dessa forma, Cristo está contigo em todos os momentos da tua vida. E no Salmos 23, versículo 6, parte A, o salmista disse: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E nessa versão diz assim, essa aqui é outra versão, e nessa tradução King James que eu li para vocês diz assim: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Vejam bem, viram novamente a palavra certamente? A bondade e o amor, ou a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, novamente aparece aqui a palavra certamente. É adjetivo verdadeiro, exato, evidente, que não tem erro. Tá? Advérbio, certamente. Nós temos os adjetivos e o advérbio. Amor e bondade são atributos de Deus. Deus é amor. O amor é o atributo de Deus em razão do qual ele deseja relação pessoal com aqueles que possuem a sua imagem e muito especialmente com aqueles que foram santificados em caráter, feitos semelhantes a ele. Bondade. Deus é bom. A bondade de Deus é o atributo em razão do qual ele concede vida e outras bênçãos às suas criaturas. Se ele concede isso a todas as suas criaturas, imagina aqueles que foram transformados de criatura para filhos de Deus, conforme o que está escrito em São João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos e filhas de Deus. Tá? Podemos falar também da justiça, da santidade, da fidelidade, da misericórdia, que são atributos de Deus. Atributo estes que o homem goza estando em sua presença. Ele está conosco, e estando conosco, ele nos protege. Deuteronômio capítulo 33, 12. O amado do Senhor habitará seguro com ele, todo dia o protegerá e descansará nos seus braços. Salmo 116, versículo 6. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrava. Tá? Salmo 119, versículo 11, parte B. Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me conforme a tua promessa para que eu viva. Não me deixes envergonhado da minha esperança. Então ele sustenta, porque ele prometeu. Salmo 63, versículo 8. A minha alma te segue de perto, a tua direita me sustenta. Existe razão para você temer? Existe razão para você ficar apavorado? O próprio Cristo disse que não cai nenhum cabelo da tua cabeça sem que ele saiba. Ele é o teu ajudador, ele é o teu protetor. E no teu momento de vida, no momento em que ele determinou para que você viva na face da terra, ele está contigo. Tá? Salmo 63, Salmos 31, 23. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Você é fiel de Deus, você é santo, você está sendo santificado por Deus. E na ótica de Deus você já está sentado com seu Filho nas regiões celestiais. Em toda a tua vida Ele está contigo. Em toda a tua vida Ele está contigo. Às vezes, por coisas erradas que nós fazemos, nos sentimos incomodados com sua presença e pensamos em fugir, não é? Mas escutem o que diz no Salmos 139, do versículo 7 ao versículo 12. Eu vou ler aqui, Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos ver?
Salmos de número... Olha só, ouçam. Para onde me irei? Para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas, ao menos, haverão de me envolver, e a luz no meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar. Pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Então ele chegou a essa conclusão, o salmista. Para onde eu irei? Para onde eu fugirei da tua presença? E a gente pode ver isso e usar novamente como ilustração a vida do filho pródigo. Uma vez filho, filho para sempre. Não tem como você perder a filiação. Uma vez gerado pelo Espírito Santo e transformado de criatura em filho de Deus, não tem como você perder a sua filiação. Então o filho saiu porque quis sair. Porque teve livre agência, porque todo ser humano tem livre agência, embora não tenha livre-arbítrio. Ele saiu, fez o que ele bem queria, saiu da presença do pai, mas o pai o esperava. E o pai sabia quando ele viria. E o pai o chamou no momento certo, porque a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para o pai. E o pai o estava esperando. Não temos como fugir da presença do Senhor. Por mais que ele estivesse apacentando porcos, por mais que ele estivesse alimentando porcos, que é um animal imundo para um judeu, o Senhor estava ali olhando ele. O Senhor estava ali com ele. O Senhor está contigo em todos os momentos da tua vida. Em todos os momentos da tua vida. Que presença maravilhosa. Mas o que alegra o coração do Senhor, penso, é quando esta presença é desejada. Filho e filha de Deus, quando essa presença é desejada. Mas você pode me perguntar assim, mas pastor, e quando chegar a morte? E quando chegar a morte? Vamos ver aqui, o segundo momento em que o Senhor está conosco. O segundo momento é na morte. O segundo momento é na morte, não é? Salmos 23, versículo 4, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Deixa eu pegar aqui nessa outra tradução aqui, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande, ele saiu de um passado, tá? E traz para o presente. Ainda que eu ande agora pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E eu não temeria, pelo Senhor estar comigo, mal algum. Mal algum. A morte para o cristão, tá? É fechar os olhos aqui com Cristo e abrir os olhos ali com Cristo. Paulo diz: o viver é Cristo, o morrer é lucro. Paulo sabia que o Senhor da morte estava com ele. Então por que temer? Por que temer se o Senhor da morte, aquele que tomou as chaves do inferno e da morte em suas mãos, está com ele, estava com ele, assim como está contigo? Observem esta ilustração. Com o alto conceito de si mesmo, certo artista denominou-se Senhor da Morte. Ele era conhecido por suas ousadas acrobacias aéreas realizadas a grandes altitudes. Costumava executar feitos extraordinários sobre um trapézio, preso a um avião. Em seguida andava pela fuselagem. Feitos desse tipo custaram sua vida? Não, ele não morreu por isso. Certo dia, ele caiu da cama e quebrou a espinha. Os médicos foram incapazes de salvá-lo. O Senhor da Morte
apropriou-se de um título que não merecia. O verdadeiro Senhor da morte é Jesus Cristo, ressurreto dos mortos. Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Tá? E nem quando nós passarmos por ela, passarmos pela morte, Ele vai nos abandonar. Segundo momento é na morte. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 55 ao 57. Deixa eu pegar aqui na Bíblia dessa tradução. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 53 ao versículo 57. Aqui. Versículo 53 ao versículo 57. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estivermos passando por esse momento de transição entre vida física, morte, até vida eterna, o Senhor está conosco. Vida eterna com Ele. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até na morte o Senhor está contigo. Paulo diz em Romanos 8, do 35 ao 39. Vamos para Romanos 8 aqui? Romanos 8, do 35 ao 39. Puxa aqui para a gente ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, ouça bem, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, por isso, meu irmão. Então não deixe a corona, que já se transformou em Covid-19, te apavorar nesses tempos. O Senhor está contigo. Faça a tua parte, te cuide, use álcool gel, troque de roupa ao sair de casa, procure manter o distanciamento entre as pessoas. No entanto, creia que a vida e a morte estão no poder de Deus, estão nas mãos de Deus, e neste momento Ele está contigo. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Mas também tem uma frase interessante para nós fazer um momento de transição para o último tópico, que está escrito em 1 Coríntios 15, de 15 e 19. Paulo diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então tem mais. O terceiro momento em que o Senhor está conosco é na eternidade. Eternidade. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em vida estava conosco e na morte passou conosco, e na eternidade Ele não está mais conosco. Deus não está mais conosco na eternidade. Deus não está mais conosco nesse período de eternidade. Sabia? Deus está conosco na nossa vida. Deus está conosco no período de transição. Mas Deus não está mais conosco naquele período de eternidade com Ele. Porque agora é nós que estamos com Ele. Para sempre. O terceiro momento é na eternidade.
e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em algumas versões, por longos dias, ou por dias sem fim. Que maravilhoso isso, não é? É para reconfortar, confortar o teu coração, a tua mente, com estas verdades que nos libertam de temores, que nos libertam de pavores. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade liberta. São João capítulo 14, ele disse que nos prepararia moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, voltarei e levarei vocês para estarem comigo para sempre. Aleluia por isso. Eu não sei se essas moradas são condomínio horizontal ou vertical, não sei, só sei que viveremos com ele uma eternidade. Uma eternidade não é fracionada por tempo, senão não seria eternidade. É para sempre. Eu não consigo fracionar, eu não consigo contabilizar, eu não consigo colocar num tempo cronos a eternidade, porque é para sempre. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo de eternidade, tu és Deus. Lá onde vamos passar a eternidade com ele é muito bom, é uma cidade de primeira, Apocalipse 21, versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Apocalipse capítulo 21, do versículo 10 ao versículo 27. Sem contar no rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Eu quero ler Apocalipse 22, do 1 ao 5. Apocalipse 22, do 1 ao 5, já num período de eternidade com o Senhor, não é? Num tempo de eternidade com o Senhor. Olha só. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá naquele lugar, quando estivermos com o Senhor para sempre, nesse tempo da eternidade, nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, o seu nome estará sobre suas frontes, a fronte dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Senhor Deus os iluminará. Aleluia. Graças a Deus que está conosco nesses 3 momentos. Graças a Deus que está conosco nesses 3 momentos. Nesses 3 tempos. Nesses 3 episódios. Tempo de vida, tempo de transição e tempo de eternidade com o Senhor. Diante disto que eu falei, que vos falei, filhos e filhas do Senhor, para o cristão, aquele que é parecido com Cristo, os pequenos, o pequeno Cristo, ou Cristos na língua grega, pequenos Cristos, é impossível estar sozinho. E isto, se você, meu irmão, ainda não entendia, passe a entender, passe a entender. Em nenhum tempo da tua vida sequer, Deus te abandona. Porque você é filho. É filho na vida, é filho na morte e é filho na eternidade. É filho na vida, é filho na morte e filho na eternidade, igreja do Senhor. Esta é a mensagem que eu tenho para você nesse domingo. Esta é a mensagem que eu trago para o teu coração. Não te atemorizes, não te apavores com tudo o que está acontecendo. Está escrito em Mateus 24 que isso é só princípio de dores. Te prepare para o que virá ainda, mas não se esqueça que o Senhor está contigo sempre. Nestes 3 tempos, Ele sempre está contigo. Amada igreja, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, conforta o coração dos teus filhos e filhas e os fortalece com a tua graça, Pai.
Entende que uma vez eles foram, faça-nos entender que uma vez nós somos transformados em filhos, nós somos gerados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E a partir desse momento, meu Deus, de maneira alguma o Senhor deixa de estar conosco, Pai. Então abençoa-os em nome de Jesus com essa graça, com esse entendimento iluminado, conforme São Paulo diz em Efésios 1, versículo 18. Anima-os, Pai querido. Fortalece-os, Pai querido. Fortalece a Tua igreja em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja com eles todos os dias, Pai. Sempre como o Senhor prometeu e é, Pai. Mas que nós possamos entender isso e entender isso pela fé. Pela fé. Nesses 3 tempos, meu irmão e minha irmã, Deus está contigo. Em nome de Jesus.